Você acompanha a partir de agora o Evangelho do Dia com o Padre Erivaldo Maria, trazendo uma mensagem de fé para a sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Muito bom dia, amados irmãos e irmãs. Você que tem nos acompanhado através do canal ou às vezes pelos áudios que nós enviamos pelo WhatsApp ou Telegram, seja muito bem-vindo nesta sexta-feira, dia 16 de julho, dia da festa de Nossa Senhora do Carmo. Confiemos a nossa Mãe, a Mãe de Deus, a nossa vida, o que temos e somos. Iniciemos o nosso momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Venha, ó Deus, em nosso auxílio, a gloriosa intercessão de Nossa Senhora do Carmo, para que possamos, sob sua proteção, subir ao monte que é Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Que a palavra de Deus nos ilumine para que possamos ver em nossos irmãos e irmãs a presença de Cristo e façamos a vontade de Deus. Vamos à palavra de Deus, o Evangelho de hoje narrado por São Mateus, capítulo 12, versículo 46 a 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos?" Estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje é dia de Nossa Senhora do Carmo, a Virgem do Carmelo, celebrada hoje por todos os carmelitas e também os devotos do escapulário, e também nós que somos devotos, filhos de Maria, a Mãe de Deus, a nossa mãe. O cardeal Piazza certa vez tinha dito que o Carmo existe para Maria e Maria é tudo para o Carmelo. Na sua origem, na sua história, na sua vida de lutas e triunfos, na sua vida interior e espiritual. Carmelo remonta, do ponto de vista histórico, ao monte. Em hebraico significa vinha, que tem a ver com a palavra de Deus que nos fala da vinha do Senhor. Este nome nos aponta para aquela famosa montanha que fica na Palestina, onde apareceu ali Elias, o profeta, e teve como seu sucessor Eliseu, que fizeram a sua experiência com Deus. Eremitas que se doaram, monges, e que doaram a sua própria vida com Deus e com Nossa Senhora, que foi prefigurado pelo primeiro numa pequena nuvem. O relato se encontra em 1 Reis, no capítulo 18, do versículo 20 a 45, depois você pode conferir. Então, estes profetas, eles participaram da obra carmelita. São considerados, inclusive, os fundadores da ordem, sobretudo Santo Elias, que só vingou depois da intervenção, devido à intervenção de Nossa Senhora. Porque
A parte dos monges do Carmelo que sobreviveram, isso por volta do século XII, por causa da perseguição dos muçulmanos, chegaram fugidos na Europa. E daí depois elegeram São Simão Stock como o fundador da ordem, como seu superior geral. Este que estava no dia 16 de julho intercedendo com o terço, quando a presença de Nossa Senhora aparece, com o escapulário na mão, o tecido, não é? Longo, que são usados pelos monges, os eremitas, na ordem, tanto dos carmelitas como beneditinos, enfim, dos monges de um modo geral, aquele tecido longo que depois assumiu esse formato que temos hoje, menor, mais abreviado, que se usa no pescoço de algumas pessoas, não é? Então, Nossa Senhora aparece e diz a ele: recebe, meu filho, este escapulário da tua ordem, que será o penhor do privilégio que eu alcancei para ti e para todos os filhos do Carmo. Todo o que morrer com este escapulário será preservado do fogo eterno. Então, a mensagem de Nossa Senhora que promete proteger, guiar, porque eles estavam passando por um momento difícil, a ordem passando por uma crise, e depois da presença de Nossa Senhora, muitos retomam o caminho, são estimulados à vida espiritual. Na ocasião, vários papas promoveram inclusive o uso do escapulário. Pio XII é que chegou a escrever: devemos colocar em primeiro lugar a devoção do escapulário de Nossa Senhora, escapulário que não é uma carta branca para pecar, é uma lembrança para viver de maneira cristã e assim alcançar a graça de uma boa morte. Nos lembra Pio XII, porque o escapulário é um sacramental para lembrar do nosso compromisso com Deus por meio de Nossa Senhora, buscando a vida de santidade, buscando a confissão, a vida sacramental, a comunhão na Eucaristia, a coerência com a palavra de Deus, e tudo isso exige de nós esforço. Então, não é simplesmente carregar o escapulário como enfeite, como penduricalho no pescoço. Não é? Tem um compromisso de fé, uma adesão a Jesus por meio de Nossa Senhora. Então, neste dia de Nossa Senhora do Carmo, não há como não falar da história dos carmelitas e do escapulário, pois onde estão os filhos, aí está também a presença amorosa da Mãe de Deus. Alguns orientam que se deve receber, de presente, você que já recebeu um escapulário, leve até o seu sacerdote, o seu pároco, para que possa abençoar e impor sobre você, seguindo os critérios de buscar esta vida em Deus por meio de Nossa Senhora. Ela que nos aponta para Cristo. Fazei o que Ele vos disser, como diz a palavra de Deus hoje. Somos irmãos, filhos do mesmo Pai, devemos viver esta vida em comum, orientado para Deus, buscando fazer a vontade de Deus. É interessante que exatamente quando Jesus falava de assuntos tão importantes em relação à sua divindade, venham a ele seus irmãos e sua mãe, fazendo todos lembrarem de sua humanidade. Lembrando aqui que vale ressaltar que não são irmãos de sangue, era o parentesco. Daí deveríamos conhecer um pouco da história hebraica. Eu não quero entrar em detalhes, mas para dizer que não são irmãos de sangue, mas são parentesco, primos. Pois bem, se este fosse o caso de uma novela, este seria o momento em que Jesus seria humilhado pela revelação
de sua origem humilde. Jesus, porém, não demonstrava vergonha em ser chamado filho de Maria ou irmão de Tiago. Ele é, sim, verdadeiro homem, nascido de Maria, sendo ela ainda virgem. Ele é, sim, verdadeiro Deus, sem início nem fim. Jesus é o Deus eterno, que assume a nossa humanidade para nos trazer para perto de Deus, tão perto que nos torna membros de sua família. Jesus mostra a todos o que é a igreja. A igreja é a família de Deus. Como bem nos lembra Teodoro de Mopsuestia, Jesus não está aqui depreciando os laços parentais. No entanto, há uma escala de valores. Nesta escala, os laços espirituais superam os de sangue. A igreja não é definida por parentes, e sim pela fé em Cristo, pela adesão à pessoa de Jesus. Esta fé em Cristo cria nas pessoas um novo relacionamento. Como em uma família, somos gratos por aquele que nos gerou. Como uma família, queremos estar perto dos que amamos. Como uma família, temos responsabilidade uns pelos outros. Como uma família, precisamos do cuidado e da direção de Deus. Que possamos fazer parte da família de Jesus, fazermos a sua vontade, ouvir a palavra e concretizar em nossa vida, em nossa existência. Que Deus nos ilumine para que continuemos perseverantes e fiéis no caminho do Senhor. Pois, como diz São José Maria Escrivá, começar é para muitos, perseverar é para os santos. Que Deus abençoe você, sua vida e toda a sua família, por intercessão de Nossa Senhora do Carmo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, um ótimo dia, bom final de semana e salve Maria! Lembrando, se inscrever no canal do Padre, você se inscreve, clica o sininho para receber as notificações e quando estivermos fazendo as nossas postagens, você dá um joinha, clica e dá o seu like aí, tá bom? Então, fique com Deus e até outros momentos, se Deus assim nos permitir. Vá acompanhando o nosso canal e compartilhe com todos. Deus abençoe.